Olá, meu amigo e amiga, sejam bem-vindos ao nosso Portal do José. Hoje um pouquinho atrasado neste domingão, porque afinal de contas, hoje é Dia dos Pais. Eu quero mandar um abraço a todos vocês que são pais, são avós, são filhos, você que tem um pai por perto, porque hoje é um daqueles dias em que, nesse mundo maluco que a gente fica com as nossas atenções voltadas para muitas coisas, a gente acaba esquecendo de pessoas que estão próximas da gente, a gente acaba perdendo um pouco o contato, a gente não faz um mimo, não faz uma ligação, não lembra aleatoriamente. Então hoje é um dia para você não ter desculpa, hoje é um dia para você abraçar seu pai, você dizer que ama, você dar um beijo, você fazer algum gesto. E se você, por alguma contingência dessa vida, já não tem mais o seu papai, mande um recado para um pai de um amigo, vá na casa do amigo abraçar o pai dele, porque esses afetos, né, eles vão e eles acabam voltando para a gente também. Isso faz a vida da gente ficar muito melhor nesse mundo tão brutalizado, nesse mundo em que a gente vê aqui no Brasil, tanta gente que ficou tão desalmada, tão insensível diante de tantas coisas que aconteceram no Brasil. E neste momento, o Brasil, que está sob ataque, vai merecer aqui de todos nós mais empenhos, dos papais, das mamães, de todos nós. Eu vou trazer aqui para vocês algumas cenas e algumas informações de situações inaceitáveis que nós estamos passando hoje no Brasil e que exigirá do presidente Lula tomadas de posição, liderança, porque a coisa está engrossando, o caldo está ficando cada vez mais grosso e a gente não pode fingir que coisas não estão acontecendo. Fatos inéditos de ataque à nossa soberania. Tem gente querendo entrar na nossa casa, dizer o que nós vamos comer, o que nós vamos assistir, o que nós vamos pensar e aquilo que também nós vamos obedecer sob algum tipo de sanção. Mas será que existe alguma possibilidade disso acontecer? Bom, vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, trarei aqui algumas cenas, mas antes de mais nada é sempre fundamental, além de pedir para você dar um abraço no seu papai, para que você se inscreva aqui no nosso portal e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, nunca se esqueça do seu joinha, o seu comentário e, se puder, prestigie também nosso clube de membros. São formas de você ajudar a impulsionar o nosso portal cada vez mais para pessoas como você. E também se inscreva no nosso novo canal de cortes, tá bom? Você aqui é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Bom, gente, então, hoje é aquele dia, né, em que nós estamos vendo coisas acontecer no Brasil, mas elas estão acontecendo no mundo inteiro. Nós nunca vimos tantas interrogações espalhadas por todos os lados. CNN. Vice-secretário de Trump diz que ministro destruiu relação Brasil-Estados Unidos. Sem citar Alexandre de Moraes nominalmente, Christopher Landau, número 2 da diplomacia americana, afirmou que estão em beco sem saída e fez alerta a outros países. Gente, é uma coisa tão absurda. De repente, os Estados Unidos eles criaram uma Suprema Corte Planetária. Ou seja, aquilo que é discutido num país como o nosso, para eles não vale. O que vale é a percepção de mundo deles, é a visão do que é certo, do que é errado, do que é justiça, do que é injustiça. O que nós pensamos aqui no Brasil, para eles não tem a menor importância. Então eles se julgam no direito, ou estão se julgando no direito, a fazer uma censura, a fazer uma supervisão de decisões da nossa casa, daquilo que nós estamos fazendo dentro da nossa casa. Uma coisa que eles não admitiriam jamais que qualquer outra nação fizesse em relação a eles. Vocês conseguem imaginar alguém dando pitaco a um ministro da Suprema Corte dos Estados Unidos? O que ele deve fazer, o que ele não deve fazer, se ele está usurpando função, se ele julgou certo, se ele julgou errado. Então, é uma coisa tão absurda, tão cretina, que muitas pessoas ficam incrédulas que isso esteja acontecendo, principalmente governantes, porque o absurdo você acaba não levando muito em consideração, mas aí que reside o perigo. O perigo está justamente a gente subestimar a capacidade da ignorância, a força do pensamento repleto de aberrações. E quando isso acontece, quando a gente percebe, às vezes as coisas podem estar se dando de uma forma irrefreável, irrecuperável. Então, o cara aqui, o senhor Christopher, está achando que pode. Aliás, está todo mundo lá falando o que quer em relação ao Brasil e ao ministro Alexandre de Moraes. E a gente tem que levar sempre em consideração, quando eu digo a gente, o nosso país, que não é um ataque ao ministro Alexandre de Moraes, é um ataque à nossa soberania, à Suprema Corte do nosso país. E esses fatos não podem ser simplesmente ignorados, sobretudo do ponto de vista institucional. Sem citar Moraes, integrante do governo Trump, diz que o único ministro do STF usurpou poder no Brasil e que ameaça líderes com prisão. Gente, é um negócio tão absurdo. Vou colocar aqui para vocês a matéria aqui que ontem até a TV Globo, né, ela repercutiu. Vamos ver aqui.
E a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil replicou nas redes sociais uma indireta feita pelo vice-secretário de Estado dos Estados Unidos ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Não é nem indireta, não. É direta mesmo, recado direto. Sem citar o nome do magistrado, Christopher Landau afirmou que um único juiz do Supremo Tribunal Federal usurpou o poder no Brasil. Vamos acompanhar aqui comigo, nesse telão. Landau, ele escreveu que a separação de poderes entre os diferentes ramos do governo é uma garantia de liberdade e sugeriu que a divisão de poderes está ameaçada no Brasil. No post, o vice-secretário... Vocês já pensaram se a moda pega? Então, esse carinha aí, o senhor Christopher, ele vai falar também da China? Vai falar de onde? Da Rússia? Vai falar da França, da Alemanha? Que vale para todo mundo, né? Tá dando pitaco aqui sobre a nossa realidade. Não, eles se julgam agora pessoas absolutamente ilimitadas na intromissão na vida alheia. Mas seguimos aqui com a nota. O secretário disse ainda que o Brasil vive uma situação anômala e sem precedentes, e que o ministro destruiu a relação historicamente próxima entre Washington e Brasília. O número 2 do Departamento de Estado norte-americano finaliza a publicação dizendo que os Estados Unidos querem retomar a amizade histórica com o Brasil. Mas qual é o preço que eles estão querendo? O que eles estão querendo? Qual é o resgate que eles querem que seja pago? É a cabeça do ministro? Então, gente, isso não vai acontecer. Mas para isso não acontecer e ter o convencimento de uma grande parcela da sociedade brasileira, é importante que haja informação do que está acontecendo. Só nós aqui nas redes sociais, nós temos um poder muito grande, claro que a gente fala com pessoas que estão antenadas com as coisas que estão acontecendo aqui no Brasil, mas a gente precisa de uma liderança nesse momento, uma liderança que coloque a risca no chão e que consiga transmitir para a sociedade o que está acontecendo, porque na medida que não há um posicionamento mais claro do governo, que haja posições mais compreendidas pela maior parte do povo brasileiro, parcelas da sociedade brasileira acabam por concordar com esse tipo de ideia, que é possível se aceitar invasão na nossa soberania, no nosso modo de viver, que haja uma intervenção de fora para dentro para mudar o jogo político, o jogo jurídico, a nossa realidade aqui dentro do Brasil. Nunca nós estivemos tão, de uma forma clara, sofrendo intromissões explícitas na nossa realidade, na estrutura de poder aqui no nosso país. Coluna aqui da revista Fórum. Casa Branca defende golpistas. A hipocrisia do Departamento de Estado contra Alexandre de Moraes. É difícil saber o que causa mais repulsa. A audácia colonial de Christopher Landau, vice-secretário de Estado dos Estados Unidos, ao atacar Moraes, ou silêncio cúmplice de brasileiros que se colocam ao lado errado da história e da soberania. Pois bem, então a gente vai precisar explicar para o povo brasileiro o que está acontecendo. Aqui nós fazemos a nossa parte. E vamos continuar a chamar todas as pessoas que têm responsabilidade e liderança no nosso país para ajudar nesse esclarecimento da sociedade, né? A gente fica tão soterrado com os acontecimentos do dia a dia, essa gente insana arrastou a gente para tantos debates inúteis, que essa coisa séria em relação à nossa soberania, a gente acaba tendo ela meio que diluída em meio a tantas coisas que estão acontecendo, né? Aliás, tem uma pessoa que hoje, no Dia dos Pais, né, não vai poder fazer muita firula, não vai poder ir para restaurante. Eu estava até me esquecendo disso, né? Está ali já aguardando uma sentença penal condenatória. E para fazer um parêntese, dentro do parêntese, daqui a mais ou menos uma semana e meia, na outra semana talvez, lá para o dia, nós estamos agora no dia 10 de agosto, lá para o dia 12 de agosto já devemos ter um cenário da data do julgamento final da Orcrim de Bolsonaro. E aí ele vai passar muitos dias dos pais numa outra condição, a de preso mesmo, né, de presidiário. Bom, a Simone Tebet, numa cerimônia muito importante, que foi tratar da ponte binacional Brasil-Bolívia, onde vai passar um corredor ligando a Bahia, o estado da Bahia, até o porto de Chancay, lá no Peru, fazendo com que os produtos
da Ásia eles cheguem com maior velocidade, com maior economia, maior condição no Brasil e que vice-versa, enfim. Então teve a cerimônia com o presidente Lula e o presidente da Bolívia. E a Simone Tebet, como ministra lá do Planejamento, ela pegou a palavra e mandou algumas impressões muito interessantes que eu quero compartilhar com vocês, e eu vou colocar a fala dela inteira no nosso canal de cortes, tá? Aqui é só uma pílula aqui para a gente ver o que a Simone estava firme no negócio ali. Vamos ver. Presidente, o senhor tem uma missão muito grande. Nós tiramos o país do mapa da fome, mas nós precisamos encher a barriguinha de muitas crianças que ainda não têm o que comer à noite. Por isso, presidente Lula, Vossa Excelência pode contar comigo, independentemente de onde for o meu partido. E ainda mais, Vossa Excelência pode contar com a equipe do Ministério do Planejamento Econômico e Orçamento, porque dinheiro para o povo mais humilde deste país não vai faltar, porque Vossa Excelência é um predestinado a cumprir uma missão que só os sensíveis, corajosos e tementes a Deus têm, de servir ao povo mais humilde da sua pátria. Por isso, presidente, a palavra final não é minha, a palavra final é deste povo. Para quem atenta à democracia, que ironia, utiliza-se dos instrumentos democráticos, da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal para se defender. Mas, obedecendo todos esses ritos, nós vamos continuar gritando. Vossa Excelência pode ter certeza que nós vamos continuar gritando que aqueles que atentaram contra o golpe e que o ex-presidente é culpado, portanto, sem anistia. Olha, Simone Tebet mandou o sapato. Vocês que acompanham sempre o nosso portal sabem que a Simone Tebet foi minha colega de faculdade, né? Eu conheço pessoalmente, fomos homenageados na faculdade, pela associação dos ex-alunos lá. Então, encontrei com ela lá, então fico muito feliz de ver a Simone Tebet aí virada no giraia. Ela é uma pessoa que tem muita consciência política, tem posições diferentes no campo progressista, evidentemente, mas é uma democrata. E ela levantou, nesse discurso dela, ela levantou algumas questões aí relacionadas a Brasil e Estados Unidos. Como eu disse para vocês, vou colocar no nosso canal de cortes, porque o formato aqui do nosso programa, nosso encontro aqui é diferente, né? Por isso eu criei outro canal, né? Como decisão de Trump ameaça desenvolvimento de vacinas e combate a câncer e HIV. Gente, é um negócio tão absurdo. Corte no financiamento à tecnologia, mRNA, é visto por especialistas como retrocesso científico com impacto global. Gente, os Estados Unidos está acabando enquanto nação, uma nação que, de fato, deu muitos exemplos de coisas boas para o mundo. Ela está num processo de corrosão, de autodestruição impressionante e acelerado. O problema é que eles parecem que querem arrastar também para esse buraco outras nações. E aí a gente tem que estar ligado com o que está acontecendo, né? Porque uma nação em desespero, com um presidente maluco, um gangster, com outros gangsters espalhados por todos os cantos, se tornam, de fato, ameaças muito grandes, não só à nossa sanidade mental, como à nossa existência também, né? Enquanto pessoas, enquanto nação. Bom, mais tarde eu volto, porque tem muita coisa que está acontecendo. Espero que vocês tenham gostado do nosso papo. Um abraço no seu papai, mais tarde a gente volta, tá legal? Tchau!